Olá, nós somos as enfermeiras Beatriz e Ingrid e conversaremos sobre a assistência de enfermagem à criança e sua família em situação de adoecimento agudo, mais especificamente a criança em situação cirúrgica. Nós conversaremos sobre dispositivos que auxiliam ou fazem parte do tratamento da criança em situação cirúrgica. O primeiro dispositivo que falaremos é o catéter de Tinkoff, utilizado para diálise peritoneal. A diálise peritoneal é uma das opções de terapia renal substitutiva que utiliza a cavidade peritoneal para as trocas de soluto e água. Nessa terapia, o peritônio atuará como dialisador. A abordagem é feita através da inserção de um catéter intraabdominal na cavidade peritoneal, por onde vai ser infundida e drenada uma solução estéril, chamada de dialisado ou banho de diálise, que será responsável pela troca de solutos por meio do processo de difusão. O catéter mais utilizado atualmente é o catéter de Tinkoff, que possui dois cuffs. Um deles se prende no tecido subcutâneo e o outro à parede reto-abdominal, ambos com função bacteriostática, ou seja, que impede o crescimento, a proliferação bacteriana. O catéter é finalmente fixado através do surgimento da fibrina inerente ao processo de cicatrização. Como que ocorre o procedimento? A inserção é feita por um médico cirurgião em uma sala cirúrgica e será utilizado o trocarte. É um instrumento que facilita a visualização das camadas e tecidos durante a inserção do catéter. Primeiramente, realiza-se uma incisão cirúrgica na região abdominal, utiliza-se um afastador até ser possível a visualização do peritônio. A região é puncionada com o trocarte e o catéter será inserido em seu interior. Quando esse catéter for inserido, o trocarte é retirado e o catéter se mantém na cavidade peritoneal. O dialisado, essa solução com alta concentração de eletrólitos que previamente já foi preparado, é infundido dentro da cavidade peritoneal, empurrando o aumento, ou seja, as reflexões peritoneais que se dispõem entre as vísceras para garantir a proteção dos órgãos para longe do catéter. Esse catéter, então, é alocado no tecido subcutâneo, a incisão é suturada. Após esse procedimento, é feita a fixação com uma sutura em bolsa e é realizado um curativo estéril sobre o local. Então, na primeira figura, nós vemos a inserção do trocarte junto com o afastador para a visualização do peritônio. O catéter é inserido por dentro do trocarte, esse trocarte é retirado, esse catéter, então, é suturado. É injetado o dialisador previamente preparado. Depois, esse catéter é alocado no tecido subcutâneo e a incisão cirúrgica é suturada, permanecendo dessa forma. A bolsa com esse dialisado, ela será conectada ao catéter por meio de um equipo e esse volume da solução dialisada vai depender do peso do paciente e ele permanece na cavidade por um período para que ocorra a troca de soluto e água, normalmente um período de 4 a 6 horas, que é chamado tempo de permanência. Após esse tempo, esse catéter é aberto e a solução dialisada que estava no peritônio e está carregada de solutos e água filtrados é descartada na bolsa de drenagem. Então, a passagem de moléculas, principalmente compostos nitrogenados, como ureia e creatinina, que são tóxicos para ficarem circulando na corrente sanguínea, e a água, que estavam no plasma, passam para o peritônio nesse dialisado,
por meio da difusão simples e osmose, fazendo o papel dos rins que não estão fazendo a filtração corretamente. Então, essa figura ilustra o processo. Esse líquido de diálise que está em uma bolsa é inserido na cavidade peritoneal por meio do catéter de Tinkoff. Essa bolsa está ligada ao catéter de Tinkoff por um equipo. Essa solução permanece no peritônio pelo período de permanência de 4 a 6 horas, realiza a filtragem do plasma. As substâncias mencionadas anteriormente, água e compostos nitrogenados, passam do plasma para o líquido e, após o tempo de permanência, esse catéter é aberto e as impurezas misturadas nesse líquido dialisado são drenadas para a bolsa de drenagem. Os cuidados de enfermagem referentes à manipulação e utilização do catéter de Tinkoff são bem específicos. São cuidados principalmente voltados à prevenção da infecção, requerindo um controle rigoroso e cuidadoso tanto do local de saída, ou seja, o túnel subcutâneo, quanto a peritonite, que pode ser causada por micro-organismos envolvidos durante a má manipulação do catéter, além da prevenção da contaminação do líquido da diálise. Com relação à inserção, o catéter precisa se manter oclusivo após a cirurgia, com a realização do mesmo em técnica estéril nesse período de epitelização após o procedimento cirúrgico. Esse curativo deverá ser mantido seco, estéril, e ele deve ser manipulado com o uso de solução salina ou clorexidina aquosa para a realização da higiene. Lembrando que a higienização das mãos deve ser bem rigorosa antes da manipulação do catéter. O uso de sistemas fechados ou técnicas com menor número de conexões possíveis sempre devem ser priorizados, assim como a realização do flush before fill, que seria a escovação do sistema antes do início da infusão, ou seja, a lavagem do sistema antes do início da infusão do dialisado, que reduz o risco de contaminação. Como cuidados de enfermagem, também ressaltamos a atenção aos exames laboratoriais, principalmente os referentes à função renal, para garantir se a diálise peritoneal está sendo efetiva ou não. E observar sinais flogísticos na inserção do catéter, como dor, calor, rubor, edema e sinais de infecção. O próximo dispositivo é o PortoCAT. É considerado um catéter de longa permanência totalmente implantado, muito utilizado em pacientes para facilitar acesso venoso complexo, como por exemplo em processo de quimioterapia. O catéter totalmente implantável de longa permanência, conhecido como PortoCAT, Port-a-CAT ou simplesmente Port, é atualmente o dispositivo de escolha, cuja inserção apresenta elevadas taxas de sucesso. As indicações para o uso do PortoCAT incluem necessidade de acesso venoso frequente, uso de fármacos vesicantes, inadequação do sistema nervoso periférico, e a sua utilização é quase exclusiva para o tratamento quimioterápico de pacientes oncológicos. Como se dá o procedimento? O paciente será monitorado com relação aos sinais vitais e com suporte de imagem, especialmente um aparelho de radioscopia para facilitar o procedimento. O procedimento deve ser feito em centro cirúrgico e o tipo de anestesia depende muito das condições clínicas do paciente e da preferência do cirurgião. Geralmente, a anestesia local associada à sedação é suficiente. Então, algumas veias
de escolha para a punção, para a colocação do catéter totalmente implantado. Uma opção é a veia jugular interna, a outra opção pode ser a veia subclávia e temos uma terceira opção que pode ser a veia femoral. Então, o catéter pode ser inserido em veias do sistema cava superior pela cateterização das veias profundas, como mencionado anteriormente, jugular interna, subclávia e axilar. Ou veias mais superficiais, como a jugular externa, a cefálica e a basílica. Salvo as exceções, as veias femoral ou safena magna também podem servir como acesso em casos de trombose do sistema da veia cava superior. Quando esses dispositivos são inseridos pelas veias cervicais do sistema cava superior, o reservatório é mais frequentemente posicionado na região anterior do tórax. Quando inseridas pelas veias de membros inferiores, esse reservatório pode ser implementado no abdômen, anterior à crista ilíaca ou na região femoral. Uma alternativa a esses catéteres seria a utilização de catéteres totalmente implantáveis de inserção periférica, que são introduzidos pela veia basílica ou outra veia axial do braço, com posicionamento do reservatório no braço. Algumas possíveis complicações do Portocate. A infecção, que é a mais frequente complicação relacionada ao uso do catéter, e a melhor maneira de prevenir essa infecção é a utilização da técnica estéril durante o manuseio do catéter, além da rigorosidade e a obediência ao prazo estabelecido para a troca da agulha, dos equipos e das conexões. Uma outra complicação é a obstrução, que ocorre em decorrência da formação de trombos, fibrina ou precipitação de drogas. E a principal conduta para a prevenção da obstrução do catéter é a lavagem com 20 ml de solução salina após a infusão de alguma substância no catéter. O extravasamento foram referidas como causas mais frequentes de extravasamento a formação de fibrina no interior do catéter ou trombo na ponta do catéter. E a exteriorização do porte também já foi relatada, mas ela não é uma complicação encontrada com frequência, o que leva a sugerir que essa ocorrência pode ser rara. O risco de trombose também surge como uma complicação, principalmente a trombose venosa profunda, causada por uma lesão do endotélio pelo agente quimioterápico ou compressão do vaso pelo tumor. A rotação do reservatório, que faz com que a área da punção fique contra a parede torácica e o fundo virado para cima. A embolização do catéter, que pode acontecer quando esse se desloca do reservatório, ou então por fratura do catéter, sendo essa última opção a mais frequente, em casos que o dispositivo é implantado por meio da punção da veia subclávia. A extrusão do reservatório, ou seja, a deiscência da pele, a abertura da pele, com exposição do reservatório, ela pode ser decorrente de um processo infeccioso, como já mencionado, mas também ocorre por necrose do tecido, que pode aderir ao reservatório se não houver tecido celular subcutâneo suficiente para cobrir esse dispositivo. E falhas do material. Os defeitos primários são muito raros, mas podem ser vistos em centros de grande demanda. Os cuidados de enfermagem são especificamente voltados ao cuidado pós-implementação do Portocate. E o principal cuidado é a antisepsia da pele. Esse preparo é fundamental para a prevenção de infecção. E atualmente são indicadas 3 aplicações de PVPI alcoólico em movimentos espirais sobre a pele, onde está localizado o porte,
seguida de 3 aplicações de álcool a 70%, também em movimentos espirais, ou seja, movimentos circulares. Com relação à punção do porta-CAT, é necessário que o material seja estéril no manuseio do catéter e foi destacado em todos os estudos analisados. Com relação à agulha utilizada para a punção no catéter, a recomendação é que se use apenas a não cortante ou do tipo rubber para a punção do porte, pois o uso da agulha hipodérmica pode fissurar o septo de silicone. Ressalta-se também que a inserção da agulha deve acontecer no ângulo de 90 graus e deve ser introduzida na parte de silicone até sentir que a sua ponta tocou o fundo do porte, ou seja, quando você insere a agulha e sente resistência. Um aspecto também a ser considerado é a respeito ao rodízio do local de punção de agulha, para evitar lesões na pele sobre o reservatório se você punciona sempre no mesmo lugar. Com relação ao curativo do porta-CAT, o manuseio e a realização do curativo são de responsabilidades privativas do enfermeiro. Após a punção, o sítio de inserção, a agulha e toda a sua extensão devem ser cobertas com um curativo transparente para que o local possa ser monitorado a fim de identificar precocemente sinais flogísticos que podem indicar uma infecção do catéter. Nos casos de infusão prolongada, a média de troca de curativo pode variar de 3 a 5 dias. E outros cuidados de enfermagem incluem a assistência no pré e no pós-operatório, o manuseio correto do dispositivo, a administração dos medicamentos e a manutenção da permeabilidade do catéter salinizando. Destaca também que é responsabilidade tanto do profissional quanto do paciente o manuseio correto do catéter para a permanência e alcance dos objetivos terapêuticos propostos. O último dispositivo a ser discutido é o dreno de tórax. A drenagem torácica é um procedimento indicado quando se deseja retirar, evacuar o conteúdo aéreo ou algum líquido estranho, algum líquido anômalo na cavidade pleural, ou seja, entre as pleuras que recobrem os pulmões. As principais indicações para a drenagem torácica incluem pneumotórax, que é o acúmulo de ar na cavidade pleural, hemotórax, que é o acúmulo de sangue na cavidade pleural, o derrame parapneumônico complicado, empiema, quilotórax e pós-operatório de algumas toracotomias. Alguns critérios estabelecidos, eles são associados ao score de severidade do empiema, por exemplo, e são capazes de determinar as indicações da drenagem torácica. A drenagem ela serve para reestabelecer a pressão negativa pulmonar, remove o ar ou o líquido anômalo que se encontra no espaço pleural, permite a expansão adequada dos pulmões e impede que o refluxo do material drenado, ou seja, que todo o conteúdo que foi drenado do espaço da cavidade pleural, retorne ao tórax. Então, a indicação principal do dreno de tórax consiste na saída às coleções líquidas ou gasosas que se encontram no espaço pleural, no mediastino ou na própria cavidade torácica, restaurando a pressão no espaço pleural, reexpandindo o pulmão que pode ter colapsado durante esse procedimento anômalo e restaura a função cardiorrespiratória fisiológica após uma cirurgia ou um traumatismo ou alguma afecção clínica que possa ter surgido. Porém, o dreno de tórax possui algumas complicações e desvantagens, como lacerações pulmonares, lesões de baço e fígado, sangramento de parede torácica. E como uma desvantagem, a gente pode ressaltar a longa permanência hospitalar, maior necessidade de reintervenção cirúrgica,
além de cirurgias de resgate e maior taxa de mortalidade. Como se dá a realização do procedimento do dreno de tórax? Inicialmente, é necessário verificar antes do procedimento todo o material disponível, como dreno de tórax, conectores e coberturas. O paciente deve ser posicionado em 30 graus e o local médio de inserção é a linha média, na localização do 7º espaço intercostal. Na inserção, deve ser colocado um botão anestésico antes para minimizar a dor e o desconforto do paciente. O dreno, então, é inserido e fixado com um fio de nylon. A anestesia local com lidocaína pode ser feita beira-leito, em sala de urgência ou em UTI, se possível em centro cirúrgico. E caso o paciente ainda apresente dor intensa, o uso de analgésicos e sedativos podem ser considerados. É necessário que a técnica seja totalmente estéril durante todo o procedimento. O posicionamento do dreno depende muito do conteúdo a ser drenado. Ele deve ser direcionado a depender do conteúdo interno localizado na cavidade pleural. O tamanho inserido, o calibre do dreno, depende do conteúdo. Se há necessidade de ser mais profundo ou mais superficial. Utiliza-se o ponto em U para transformar o conteúdo do sistema fechado e drenar a pleura, o conteúdo da pleura para o exterior. É necessário confirmar a posição do dreno de tórax com radiografia ou outro exame de imagem para verificar o local de inserção. Alguns cuidados de enfermagem que são relacionados à troca do sistema da drenagem de tórax. Se estiver trocando o sistema de drenagem, solicitar ao paciente para inspirar profundamente, segurar o ar e abaixar-se levemente enquanto o sistema está sendo trocado, para prevenir a entrada de ar no tórax enquanto o selo d'água é rompido, se o paciente tiver condições. É muito importante pinçar o dreno por alguns minutos enquanto realiza essa troca do selo d'água, porque você pode ter uma entrada de ar na cavidade pleural durante o movimento inspiratório, que pode aumentar o pneumotórax ou hemotórax. Se a indicação da drenagem for por pneumotórax, é importante pinçar o dreno por um período mínimo, apenas para a troca do frasco, para evitar um novo pneumotórax e um enfisema subcutâneo por escape de ar, devido à pressão da cavidade pleural. Se for indicado, conectar o tubo de controle de aspiração da câmara para a fonte de aspiração, para ajudar a drenagem, ajustar o regulador de fluxo de aspiração, até que perceba um borbulhamento do selo d'água, da água contida no frasco de aspiração. E organizar o ambiente, desprezar as luvas e os materiais descartáveis. Administrar um analgésico prescrito caso necessário, se o paciente relatar ou apresentar desconforto. Colocar o paciente numa posição confortável para auxiliar os movimentos respiratórios e propiciar uma melhor troca gasosa. Checar se a posição dos sistemas de drenagem e o sistema de aspiração estão abaixo do nível do tórax, para que, em decorrência da gravidade, você tenha a drenagem do conteúdo. Não fixar a extensão do dreno no berço, na cama do paciente, porque pode ocorrer uma retirada acidental do dreno durante a elevação da grade. Orientar a família para que esse frasco seja mantido nesse nível inferior ao tórax da criança para evitar o refluxo desse conteúdo para o pulmão. Observar a oscilação da câmara de selo d'água, Suspeitar de vazamento de ar se tiver um borbulhamento excessivo, se o paciente não apresentar um caso de pneumotórax, se a passagem de dreno não foi por pneumotórax, mas você percebe o borbulhamento do selo d'água. Checar as conexões do dreno para ver se estão todas bem aderidas. A cada 6 horas, marcar a drenagem na coleta da câmara. Monitorar esse sistema de drenagem.
e checar a flutuação do selo na câmara de água com as respirações, porque pode indicar desobstrução do tubo. Existem alguns fluxogramas pré-determinados como base para a troca do selo d'água. Então, é necessário a higienização correta das mãos, a colocação de EPIs, pinçarem o conector ou a extensão do dreno, desconectar a tampa do dreno do frasco com muito cuidado para não contaminar essa tampa, entregar para um segundo profissional para fazer a troca do selo d'água. O volume a ser estabelecido geralmente pode ser por ordem médica, em alguns casos vem indicado no frasco. Conectar então de volta a tampa no frasco sem contaminar e soltar a pinça do dreno. Se atentar muito a essa etapa do fluxograma, se atentar ao desclampeamento do dreno de tórax para restabelecer a drenagem. Erguer a grade do leito, lembrar de não fixar a extensão do berço na grade e deixar o paciente confortável, higienizar as mãos novamente e realizar a organização do ambiente. É muito importante que a enfermagem se atente ao conteúdo dessa drenagem, à quantidade do que foi drenado, aos aspectos relacionados aos sinais vitais e hemodinâmica do paciente, conversar com a equipe sobre critérios para remoção, se esse volume da drenagem é pequeno, se há uma melhora do padrão respiratório, uma melhora da imagem do pulmão, que deve ser confirmada com um exame de imagem, preferencialmente um raio-x. Algumas referências utilizadas para a elaboração dessa síntese. Muito obrigada.